Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 21 do primeiro livro de Crônicas, mas antes de entrarmos literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 21, tem 30 versículos, tá bom? Nós vamos fazer a leitura aqui na versão NVI na íntegra. O texto começa dizendo assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Satanás levantou-se contra Israel. Davi disse a Joabe e aos seus comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó meu rei e meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso Deus puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o profeta de Davi: vá e diz a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e se arrependeu de trazer catástrofe. Ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre céu e terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que te ordenei contar o povo? Não fui eu que ordenei contar o povo? Foi eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo. Virando-se, viu um anjo, ele e os seus 4 filhos que estavam com ele foram se esconder. Nisso Davi chegou e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno a preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei faça dele com ele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir a lenha, e o trigo e a oferta de cereal. Tudo isso eu darei a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo mesmo terreno. E Davi edificou um altar ali, ofereceu holocaustos e sacrifícios em comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar dos holocaustos. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na ilha de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar dos holocaustos estavam em Gibeon, mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Vamos interpretar esse texto, gente, em nome de Jesus? O capítulo 21 aqui de 1 Crônicas, na verdade, narra um momento muito crucial
na vida do rei Davi. Esse episódio aqui, ele marca o censo de Israel e todas as suas consequências. O texto começa dizendo: e Satanás incitou Davi a fazer um censo de Israel, algo que não foi ordenado por Deus. Ou seja, Joabe, comandante do exército, tenta impedir essa loucura de Davi, mas Davi insiste. O censo ele é realizado, mas Deus se desagrada disso, ou seja, dessa atitude, pois Davi confia mais nos números do que na provisão de Deus. Então Deus envia o profeta Gade para apresentar a Davi 3 opções de juízo. Primeiro, o povo passar 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste enviada pelo Senhor. Aí Davi, ele escolhe a terceira opção, a peste, pois ele prefere cair nas mãos de Deus do que na mão de homens. 70.000 israelitas morrem. O anjo da destruição é detido quando chega a Jerusalém. Davi, ele se arrepende, intercede pelo povo, reconhece que ele, não Israel, deveria ser punido. Deus então ordena que Davi construa um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Araúna oferece o terreno de graça, mas Davi insiste em pagar porque ele não quer oferecer a Deus algo que não lhe custe. Davi constrói o altar, oferece sacrifícios, Deus aceita a oferta e a praga cessa. Esse local, a eira de Araúna, mais tarde, vem a se tornar o templo de Salomão. Então, ali já era um lugar consagrado, né, justamente um lugar de adoração, um lugar onde Davi oferece um sacrifício de louvor e adoração a Deus, e mais tarde se torna o templo de Salomão. Vamos trazer tudo isso para a prática, gente, em nome de Jesus? Esse texto aqui, na verdade, relata a ira de Deus que se acendeu contra Davi. Não só contra Davi, mas também contra o povo. Peraí, pastor, não foi Davi que pecou? Por que a ira de Deus se acendeu contra o povo? Vou te explicar. Israel estava vivendo uma grande fase sobre o reinado de Davi. Davi tinha um exército incontável, muito numeroso, muito poderoso, que estava vencendo todas as batalhas. Por essas vitórias, estava mexendo, né, com a cabeça de Davi, com o ego do povo, com o ego do rei. Davi aqui fica emocionalmente vulnerável. Vulnerável no sentido de não estar mais atento ou vigilante aos anseios do seu próprio coração. Davi, após vencer tantas guerras, estava se sentindo o cara. Já estava tão confiante na sua força militar, no seu grande exército, que estava deixando de dar as devidas glórias dos seus grandes feitos ao Senhor. Era Deus à frente do exército de Davi. Era Davi instruindo o povo, Deus instruindo Davi, Davi instruindo o povo. E Davi sempre teve a convicção plena de tudo isso, mas chega um momento que ele se move pelo seu coração. Isso é interessante, quando a gente se move pelo coração, olha o que Jeremias, o profeta, no capítulo 17 do seu livro, versos 9 e 10 diz: o coração do homem é enganoso, ninguém é capaz de compreendê-lo. Apenas Deus sonda para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Ou seja, Deus estava recompensando as atitudes de Davi conforme o desejo do seu coração, conforme a sua conduta. Em outras palavras, tudo que está escondido no coração do homem, Deus torna visível. Porque Deus tem o poder de sondar os nossos corações, e foi exatamente o que aconteceu aqui com Davi. Deus sondou o coração de Davi e pôde perceber que o homem segundo o coração de Deus estava vulnerável às suas próprias emoções e sentimentos. Davi começa a achar que os seus grandes feitos militares eram por conta da sua própria força, da força do seu grande exército, numeroso e poderoso. Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua própria força, cujo coração se afasta do Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo? Que muitas pessoas interpretam erroneamente. Em outras palavras aqui, o profeta está dizendo que o homem que confia na força do seu próprio braço não é um homem que confia no outro homem, é o homem que confia em si mesmo, na força do seu próprio braço. Esse se tornará maldito, pois o coração dele estará longe do Senhor, estará longe do Senhor. Ou seja, Davi estava perdendo para suas emoções, Davi estava deixando Deus em segundo plano, o povo de Deus estava muito confiante neles mesmos, no seu poderio militar, e eles estavam se achando demais. Olha só o que acontece no verso 1 do capítulo 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Ou seja, Satanás se aproveita da situação e influencia o homem segundo o coração de Deus a fazer um recenseamento, mais precisamente a contagem do seu exército. Esse recenseamento até era algo legítimo, porém, ele só poderia ser feito sob a direção e orientação de Deus. Nós observamos na Bíblia que por algumas vezes Deus instrui Moisés a fazer recenseamento. Então nós temos 2 situações que Deus pede para que Moisés faça um recenseamento. A primeira vez foi após a libertação do povo da escravidão egípcia. Deus queria saber quantas pessoas tinha ali. E novamente, cerca de 40 anos depois, quando o povo hebreu estava chegando à Terra Prometida.
Na verdade, o recenseamento até era uma prática legítima, sob a antiga lei. Porém, Davi, sem a devida instrução, acaba transformando algo legítimo em ilegítimo, em uma ação pecaminosa. O que culminava na ira de Deus, o que culminou na ira de Deus. O verso 7 diz que a ordem de Davi foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. O verso 14, e o Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70 mil homens de Israel morreram. 70 mil homens morreram pelo fato de Davi ter seguido o seu próprio coração. Mas pastor, isso parece tão injusto, né? Foi Davi que falhou, por que o povo pagou pela falha de Davi? Né? Davi até reconheceu que o erro foi dele, conforme diz lá no verso 16 e 17, Davi olhou para cima, viu o anjo do Senhor entre céu e terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém, ou seja, ele sabia que vinha juízo de Deus. Então Davi e as autoridades de Israel vestidos de luto prostraram com o rosto em terra. Davi disse ao Senhor em oração: não fui eu que ordenei contar o povo, foi eu que pequei, foi eu que fiz o mal, esse povo não passam de ovelhas, o que eles fizeram? O Senhor meu Deus, o que tem, que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família, mas não caia sobre o povo. Ou seja, Davi aqui estava assumindo total responsabilidade sobre o seu feito, sobre o seu ato, sobre o seu erro. Ele está dizendo: Deus, puna a mim, não ao povo, né? Pode punir a mim, a minha família. Sabe aquela questão, fazer a coisa certa do jeito errado? Foi mais ou menos o que acontece aqui. Davi estava fazendo algo lícito de forma ilícita. Davi era o grande líder que tinha forte influência sobre o povo. Um erro do grande líder fez todo o povo perecer. Agora, foi só isso que aconteceu? O erro do líder que fez o povo perecer? Não, não foi apenas isso. O que aconteceu aqui foi o erro do líder fez um povo ignorante espiritualmente perecer. Ou seja, Davi errou, sim, errou, mas a consequência se deu, ou seja, a consequência desse erro recaiu sobre o povo porque eles não conheciam a lei. Oséias 4,6 diz: o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Olha o que diz Êxodo 30, 12 e 13. Deus disse a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada israelita terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua própria vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. As 6 gramas serão como uma oferta ao Senhor. O que a gente percebe aqui, na verdade, é que o comando de pagar 6 gramas de prata de resgate foi completamente ignorado, esquecido, negligenciado pelo povo durante os anos intermediários ali entre Moisés e Davi. Por isso as pessoas morreram, porque elas descumpriram a lei. Morreram porque não tinham conhecimento ou não deram a devida atenção à lei. Ou seja, tem gente que sabe até o que precisa fazer e acaba não fazendo. Agora, o que acontece aqui? Deus, por intermédio de Moisés, dá instrução aos israelitas em relação ao recenseamento. Deus também advertiu que uma peste resultaria se eles negligenciassem em seguir as instruções. Voltando no texto, Joabe não queria fazer o recenseamento. Joabe, muito provavelmente, sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer, né? Talvez Joabe já tivesse ali a ideia de que o povo não se lembraria da lei, não pagaria ali, não faria a contribuição da lei, né? E por isso eles pereceriam. Por isso ele estava tentando fazer Davi desistir da ideia do censo. Centenas de anos depois, ou seja, após o seu aviso, os israelitas foram contados, sem indícios de que ofereceriam um resgate de 6 gramas de prata pela sua vida para evitar a desgraça. E uma praga devastou o povo exatamente no que Deus tinha já avisado. Ou seja, a simples obediência às instruções de Deus poderia ter impedido essa praga. Se eles tivessem conhecimento das leis, eles não morreriam. Davi seria o único responsável. Ou seja, Davi seria aquele ao qual viria, ou seja, apenas sobre ele viria a ira de Deus. Davi pecou porque seguiu seu próprio coração. O povo pecou porque não estavam nem aí para Deus, porque não conhecia as leis espirituais. Mas a história não vai parar por aí. Davi, desesperado, tentando corrigir o seu erro, Davi pede para Deus puni-lo e deixar o povo livre do castigo. Aí no verso 18, o Senhor mandou dizer a Davi que construísse um altar de adoração para cessar aquela praga, né? Na verdade, porque para cessar aquele decreto de morte, sacrifícios de louvor precisariam ser oferecidos. Presta atenção, Deus está dizendo o seguinte, para acabar com esse decreto, um sacrifício de louvor precisa ser oferecido. Entenda uma coisa, sacrifício de louvor anula decretos espirituais de morte, de desgraça, de pobreza, de maldição, de praga e de pandemia. Vamos ao contexto. O anjo, com uma espada na mão,
Israel vivendo pandemia, pessoas morrendo. Davi abandona os seus méritos, cai de joelhos, prostrado diante do altar de Deus. Quando ele cai de joelhos no altar, oferecendo sacrifícios de louvor, Deus desce com fogo, o anjo coloca a espada na bainha, guarda a espada, acabou a praga, acabou a morte, acabou a maldição, acabou a desgraça. Ou seja, o sacrifício de louvor mudou a história. Acabou a morte, acabou a destruição. O seu sacrifício de louvor pode mudar a história da sua vida completamente. E nesse lugar onde Davi ofereceu um sacrifício de louvor para cessar aquela praga, aquela maldição, foi ali naquele lugar que mais adiante é levantado o Templo de Salomão. Ou seja, um local que estava sendo consagrado para adoração e sacrifícios de louvor ao Senhor. Amém, gente? Glória a Deus! O seu sacrifício de louvor pode mudar completamente a sua história. O seu sacrifício de louvor pode mudar a história da sua vida para sempre. Amém? Agora vamos agitar as redes sociais, porque nós finalizamos mais um capítulo aqui do livro de 1 Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, tá bom? Então, vamos lá. Curte, comenta, compartilha se você não fez isso ainda. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar tudo. Eu te espero aqui amanhã para mais uma evolução diária. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.